Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à nossa 35ª aula de estudos do livro A Gênese Espírita. Bom, estou gravando essa aula numa quarta-feira, final de tarde, do dia 10 de fevereiro de 2021. O mundo ainda em franca pandemia, em função da Covid-19. No Brasil os números só se agravam. Hoje aqui no Ceará, no Brasil, foi registrado só no Ceará um aumento acentuado e preocupante do número de óbitos em função da Covid, o que tem causado muita preocupação às autoridades sanitárias e de saúde. O povo, por si só, grande parte dele não colabora, negam a doença, não tomam as medidas necessárias que os profissionais da área de saúde recomendam, e então estamos meio que à mercê dessa irresponsabilidade. Felizmente, as vacinas avançam dia após dia. 2% do público-alvo aqui no Ceará já foi vacinado. É muito pouco, mas já é um começo. Bom, aquele nosso pedido de sempre, né? Assinem o canal, quem não tiver feito ainda. Não esqueçam de dar o seu gostei se gostou, ou não gostei se não gostou. Usem a aba de comentários, é muito importante para que você possa se expressar, tirar dúvida, enfim, tecer seus comentários pertinentes ao assunto, à nossa aula. Fiquem à vontade então, pois esse espaço é feito para vocês, por vocês. O nosso compromisso é provê-los de informações para que possamos pensar de maneira mais lúcida, pensar de maneira mais ilibada, com dados mais científicos, com dados mais e informações mais pautadas em evidências e em fatos do que simplesmente no eu ouvi dizer, no eu ouvi falar, ou seja lá quem for disse, pois não é assim que a ciência funciona, né? A ciência funciona baseado em fatos, baseado em evidências, e não vamos esquecer que a doutrina espírita, muito embora ela não seja uma ciência positiva, mas ela o é sim uma ciência de observação. Assim definiu Allan Kardec, está bem claro lá na obra O que é Espiritismo, está bem claro na introdução de O Livro dos Espíritos, e nós não podemos então fugir a essa regra. Sem mais então, vamos direto ao assunto. Hoje nós iniciaremos o capítulo 8, Teorias sobre a Formação da Terra. Para ser bem sincero, logo de início eu vou confessar para vocês que eu pensei em excluir esse capítulo, passar por cima e já pular para o capítulo 9, pois eu penso que foram um capítulo, na minha opinião, foi um capítulo escrito pelo Kardec que não acrescenta, sabe? Não acrescenta nada, não vai de maneira alguma mudar aquilo que já estudamos, muito pelo contrário, em face daquilo que já estudamos, baseado na ciência, na geologia, na paleontologia, na física, na astrofísica, na astronomia, torna esse capítulo muito desnecessário. Porém, quando eu me dei conta de que é o que eu acho, então eu mudei de mudar de ideia e resolvi manter o capítulo 8. Primeiro porque não é uma questão do que eu acho, é uma questão de ser fiel à obra. E como a obra tem o capítulo 8, como Allan Kardec se debruçou no seu escaninho e dedicou tempo a escrever esse capítulo, quem sou eu para desfazer aquilo que ele escreveu, né? Então, vamos sim comentar esse capítulo, mas
de antemão eu já vos aviso que ele é um capítulo muito amorfo, ele é um capítulo que trata de teorias muitas das vezes ridículas de formação da Terra, muito mais do que ridículas, teorias que são inverossímeis, teorias que a ciência já desmentiu, hoje já se sabe como a Terra foi formada, já se sabe, baseado em evidências científicas, como a Terra desenvolveu-se ao longo de 4 bilhões e 600 milhões de anos. Ao longo das nossas aulas aí, você que tem me acompanhado, viu que nós estudamos detalhadamente cada um dos processos pelos quais a nossa linda joia azul passou. E aí vocês mesmos verão que esse capítulo ele é um tanto quanto destoante. Muito embora, ao final dele fica bem claro que Kardec muito provavelmente sentiu-se na obrigação histórica de registrar alguns pensamentos que andavam em voga na época, na atualidade desses escritos. Então vamos lá. Capítulo 8 de o livro A Gênese Espírita, que o título do capítulo é Teorias sobre a Formação da Terra. E aí esse capítulo é dividido em 4 subitens, que é teoria da projeção, teoria da condensação, teoria da incrustação e, finalmente, a alma da Terra. E aí vamos, então, claro, fazendo jus e dando prosseguimento à metodologia que temos utilizado ao longo, desde a nossa aula de número 1, na aula de número 35, aqui agora não será diferente. Leremos cada item e, claro, faremos os devidos apontamentos. No final, afinal de contas, o nosso objetivo é abordarmos a obra em toda a sua inteireza. E eu não estou aqui para julgar aquilo que Allan Kardec deveria ou não ter escrito. O que não me impede, e o que não impede, é óbvio, cada um de vocês tecerem os seus próprios comentários. Na verdade, esse é o objetivo do conhecimento. Esse é o objetivo da informação. Esse é o objetivo do conhecimento científico, que você pense por si mesmo, que você pense autenticamente pelos seus próprios poderes mentais e de pensamento. Então, iniciando, capítulo 8, teoria sobre a formação da Terra e a teoria da projeção. O que diz essa teoria da projeção? Ela diz o seguinte: no item 1, Allan Kardec escreve: de todas as teorias concernentes à origem da Terra, a que alcançou maior voga nestes últimos tempos é a de Buffon, quer pela projeção que ele desfrutava no mundo sábio, quer pela razão de não se saber mais do que ele disse naquela época. E aqui, muito claramente, Kardec está fazendo alusão a Georges Buffon, que era um naturalista que viveu na época ali do século XIX também, e era tido na época como uma sumidade, era tido como uma autoridade nos estudos dos fenômenos da natureza, nos estudos, enfim, de naturalismo. Então, nada mais coerente, nada mais lógico do que a opinião dele fazer-se sentir na sociedade a qual ele era imerso. Então vejamos o que Georges Buffon dizia, anotado pelo Allan Kardec. Vendo que todos os planetas se movem na mesma direção, do Ocidente para o Oriente, e no mesmo plano, a percorrer órbitas cuja inclinação não passa de 7,5 graus, concluiu Buffon dessa uniformidade que eles hão de ter sido postos em movimento pela mesma causa. Bom, aqui já temos 2 coisas a comentar.
Primeiro, nem todos os planetas giram no mesmo sentido, e aqui cabe um comentário sobre isso. Primeiro, não está claro se Buffon estava se referindo a que movimento, né? A qual movimento Buffon estava se referindo. A Terra, como todos os outros planetas do Sistema Solar, elas exercem basicamente três movimentos em relação ao Sol. É o movimento de rotação, que é o movimento em torno do seu próprio eixo, é o movimento de translação, que é o movimento em torno do Sol, e há ainda o movimento de precessão. E esse movimento de precessão é que está ligado ao movimento de rotação. Imaginem a Terra, por exemplo, como uma bola, né, um bólide, uma esfera, e ela gira, né, no sentido de oeste para leste, com certeza. Mas ela não gira, se você imaginar uma reta nesse sentido, na vertical, essa reta ela não está inteiramente na vertical. Essa reta ela está inclinada em 23 graus e 46 minutos. 23 graus e 46 minutos. Então é como se a Terra girasse assim, ó, é inclinada, ela girasse nesse sentido. Então ela tem esse plano de inclinação em relação ao Equador solar e ao próprio Equador terrestre. E esse movimento, aliás, essa inclinação de plano, ela é fundamental porque é por causa dela que nós temos as 4 estações do nosso planeta: primavera, verão, outono e inverno. É devido a essa inclinação que as geleiras dos polos se sustentam nos polos. Se não houvesse essa inclinação, os polos, as geleiras dos polos desmoronariam por sobre a Terra. Então isso é um dado muito importante. Outro dado muito interessante é que Buffon não conhecia na época, é que o planeta Vênus, por exemplo, ele tem um movimento de rotação ao contrário. Realmente a Terra e os outros planetas giram no movimento de rotação de oeste a oeste, enquanto que o planeta Vênus gira de leste a oeste. Ele gira no sentido contrário. E Urano também faz esse tipo de movimento. Então, nem todos os planetas têm o mesmo tipo de movimento de rotação, como o Buffon afirmou. E Mercúrio tem uma precessão do periélio, que é essa precessão do plano diretor em torno da nossa estrela, maior também do que esses 7 graus. Então essas informações estavam incorretas, mas claro, vamos nos lembrar que nós estamos aqui em meados do século XIX, os instrumentos de observação não tinham a precisão nem a sofisticação que os instrumentos dos dias de hoje, então precisamos, é claro, levar em consideração todos esses aspectos. Bom, e aí Kardec continua. De igual ponto de vista, formulou ainda o Buffon, né, a suposição de que, sendo o Sol uma massa incandescente em fusão, um cometa se haja chocado com ele e, raspando-lhe a superfície, tenha destacado desta uma porção que, projetada no espaço pela violência do choque, se dividiu em muitos fragmentos, formando esses fragmentos os planetas, que continuaram a mover-se circularmente pela combinação das forças centrífuga e centrípeta, no sentido dado pela direção do choque primitivo, isto é, no plano da eclíptica. Os planetas seriam, assim, parte da substância incandescente do Sol e, por conseguinte, teriam sido incandescentes em sua origem. Levaram para se resfriar e consolidar tempo proporcionado aos seus volumes respectivos, e quando a temperatura o permitiu, a vida lhe despontou na superfície. Outra teoria absurda, né?
pois que nenhum cometa tem a possibilidade de arrancar massa solar, bem como a dita massa solar, ela é inexistente nas camadas mais externas do Sol, né? O Sol não é uma massa incandescente assim como Buffon imaginou. Ele é óbvio que incandescente, mas é composto de plasma, né, que é um tipo de matéria de uma natureza diferente, claro que representa uma massa, mas não é possível que um cometa, dada a magnitude do Sol, não é possível que um cometa pudesse despedaçar o Sol. Até porque o cometa, por maior que ele fosse, em se chocando com o Sol, ele seria incinerado. O cometa não tem massa, nenhum cometa tem massa o suficiente para arrancar pedaços do Sol, por assim dizer. Então isso por si só seria impossível. Mas era uma das ideias em voga nessa teoria do Buffon. Em virtude do gradual abaixamento do calor central, a Terra chegaria ao cabo de certo tempo a um estado de resfriamento completo. A massa líquida se congelaria inteiramente e o ar, cada vez mais condensado, acabaria por desaparecer. O abaixamento da temperatura, tornando impossível a vida, acarretaria a diminuição. Depois, o desaparecimento de todos os seres organizados, tendo começado pelos polos, o resfriamento ganharia pouco a pouco todas as regiões até o Equador. Os fatos mostram que isso não aconteceu. Estamos aqui a a Terra, né, está aqui há 4,6 bilhões de anos, e embora todas as extinções que já tivemos e já estudamos, a vida continua na Terra e continua de maneira bem vibrante, bem vibrante. Então, essa projeção do resfriamento e da total da total transformação da Terra no mundo desolado, isso não, pelo menos por um bom tempo, se nós cuidarmos direitinho do nosso planeta, isso realmente não há possibilidade de ocorrer. E aí Buffon termina dizendo o seguinte: tal, segundo Buffon, o estado atual da Lua, que menor do que a Terra, seria hoje um mundo extinto do qual a vida se acha para sempre excluída. O próprio Sol viria a ter, afinal, a mesma sorte. De acordo com seus cálculos, a Terra teria gasto cerca de 74 mil anos para chegar à sua temperatura atual, e dentro de 93 mil anos veria o termo da existência da natureza organizada. Cálculos totalmente errados, né? Afinal, aliás, no próximo item, Kardec vai comentar sobre isso, aliás, que deixa bem claro, Kardec ele está comentando esses pontos de vista. Kardec não compactuava e Kardec não concordava com esses pontos de vista. Haja vista que a geologia, mesmo em meados do século XIX, e apesar de não ter os conhecimentos que hoje ela já detém, mas ela já tinha muitos conhecimentos a ponto de desmentir fatos como esse, como essas datações. Na verdade, na época, ninguém sabia de onde provinha a energia solar, né? Não se conhecia o átomo, não se conheciam as reações termonucleares, não se conhecia a fissão nuclear, nem a fusão nuclear. A fusão nuclear, por exemplo, é o responsável pela energia do Sol. O núcleo do Sol, na verdade, assim como o núcleo de qualquer estrela, é um reator termonuclear movido à fusão nuclear, usando combustível hidrogênio, 4 átomos de hidrogênio, ou melhor dizendo, 4 núcleos de hidrogênio, 4 núcleos de hidrogênio, ou melhor dizendo, correlatamente, 4 prótons são fundidos, e nessa fusão, esses 4 prótons são transformados num núcleo de hélio, que contém 2 prótons e 2 nêutrons. E nesse processo de fusão termonuclear, uma energia imensa aparece desse processo.
nenhum cientista na época conhecia esse processo, e daí o calor do Sol, a energia proveniente do Sol, embora se soubesse que ela existia e existe, não se sabia na época a origem, não se sabia de onde demandava tal energia, e nem se tinha ideia da imensidão, da quantidade de energia contida no Sol, nem de dados que se sabe hoje, como por exemplo a quantidade de energia liberada pela superfície solar, até por metros quadrados por segundo. Nenhum desses dados era conhecido nessa época aí. Daí então essas especulações, claro que muito embora tenham e representem um estado de desenvolvimento de raciocínio e mentalidade, é óbvio, mas longe estava da realidade. O que nos leva ao item 2. O item 2, inclusive, Kardec deixa bem claro o erro desses cálculos e dessas elucubrações. Né? Então, no item 2, Kardec atesta o seguinte: a teoria de Buffon, contradita pelas novas descobertas da ciência, está presentemente abandonada quase de todo pelas razões seguintes. E aí Kardec lista 5 razões pelas quais a teoria da projeção ou a teoria de Buffon ela era rejeitada já na época. A primeira razão é a seguinte: durante longo tempo, acreditou-se que os cometas eram corpos sólidos cujo encontro com um planeta podia ocasionar a destruição deste último. Nessa hipótese, a suposição de Buffon nada tinha de improvável. Sabe-se, porém, agora que os cometas são formados de uma matéria gasosa, bastante rarefeita. Entretanto, para que se possam perceber estrelas de grande média através de seus núcleos. Nessas condições, oferecendo menor resistência que o Sol, impossível é que um choque violento com este eles sejam capazes de arremessar ao longe qualquer porção da massa solar. Bom, aqui Kardec também cometeu um erro quando ele diz assim: sabe-se, porém, agora que os cometas são formados de matéria gasosa, e isso não é verdade. Hoje sabe-se que o cometa é formado de rocha, metal e uma grande quantidade de gelo, que pode ser gelo de água, gelo de gás carbônico, gelo carbônico, mas o cometa não é gasoso, o cometa ele é sólido. Então Kardec erra por falta de conhecimento aqui nesse detalhe. Mas acerta no tocante ao fato de nenhum cometa ser capaz de arrancar massa coronal, por assim dizer, do Sol ou de qualquer outra estrela. Tá bom? Bom, a segunda razão, o segundo motivo pelo qual Kardec abandonou a ideia de Buffon, Kardec escreve o seguinte: a natureza incandescente do Sol é também uma hipótese que nada até ao presente confirma, que ao contrário as observações parecem desmentir. Se bem ainda não haja certeza quanto à sua natureza, os poderosos meios de observação de que hoje dispõe a ciência hão permitido que ele seja melhor estudado, de modo a admitir-se, em geral, que é um globo composto de matéria sólida, cercada de uma atmosfera luminosa ou fotosfera, que não se acha em contato com a sua superfície. Como eu falei anteriormente, nessa época, onde não se conhecia a física nuclear, não se conhecia a física atômica, não se tinha ideia ainda da física quântica. A física quântica só nasceria em 1905, com os escritos lá de Max Planck e do Einstein, né? Só em 1905. Então, sem essas ciências, não seria possível para se compreender a estrutura da formação de energia no Sol. Então, aqui, pelo menos Kardec deixa claro que
Todas as ideias concernentes ao funcionamento do Sol eram hipóteses e não evidências comprovadas. Há uma nota aqui, uma nota 44, que fala sobre Flammarion. Kardec recomenda aqui, completa dissertação à altura da ciência moderna sobre a natureza do Sol e dos cometas se encontra nos estudos e leituras sobre a astronomia de Camille Flammarion. Realmente essa obra, A Astronomia de Camille Flammarion, vale a pena nos debruçarmos sobre e, nos embriagarmos com tanto conhecimento que esse célebre, notório astrônomo espírita nos legou, nos concedeu. Bom, então passamos ao terceiro motivo para a refutação da ideia de Buffon. Ao tempo de Buffon, somente se conheciam os 6 planetas que os antigos eram conhecedores: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Descobriram-se, pois, outros em grande número, 3 dos quais, principalmente Juno, Ceres e Palas, têm suas órbitas inclinadas de 13, 10 e 34 graus, o que não concorda com um movimento único de projeção. Lembra no começo que o Buffon falou que as órbitas, o plano das órbitas de rotação dos planetas em torno do Sol não podiam ultrapassar os 7 graus? Pois bem, descobriram aqui outros planetas e satélites cujas órbitas ultrapassavam em muito os 7 graus descritos por Buffon. Tem até uma nota da editora sobre isso, tá? A nota da editora: os planetóides Juno, Ceres e Palas, bem como centenas de outros, estão localizados entre as órbitas de Júpiter e Marte. A grande parte deles já são reconhecidas hoje como satélites de Júpiter. Bom, e o quarto argumento, o quarto comentário que refuta a ideia de Buffon é o seguinte: reconheceram-se absolutamente inexatos os cálculos de Buffon acerca do resfriamento, desde que Fourier descobriu a lei do decrescimento do calor. A Terra não precisou apenas de 74 mil anos para chegar à sua temperatura atual, mas de alguns milhões de anos, na verdade, alguns bilhões. Lembram que nas nossas aulas precedentes, nós já comentamos por muitas vezes que durante mais de 2 bilhões e 500 milhões de anos, a nossa linda joia azul, na verdade, nem era uma linda joia azul, era ela uma linda joia vermelho, preto, arroxeada, era aquele caldo de, entre aspas, extrato de tomate incandescente, borbolante, pum, catapum, pum, pum. Vocês lembram do que eu falei? E esse processo de resfriamento, para que aparecessem os primeiros sinais de uma solidificação da crosta terrestre, durou nada menos que 2 bilhões de anos, e com certeza mais anos aí, acrescentando os 500 milhões de anos que eu falei anteriormente. E finalmente, o quinto argumento, refutando Buffon. Buffon unicamente considerou o calor central da Terra, sem levar em conta o dos raios solares. Ora, é sabido hoje, em presença de dados científicos de rigorosa precisão, obtidos pelas experiências, que, em virtude da espessura da crosta terrestre, o calor interno do globo não contribui de a muito, senão em parcela insignificante para a temperatura da superfície exterior. São periódicas as variações que essa temperatura sofre e devidas à ação preponderante do calor solar.
permanente que é o efeito dessa causa, ao passo que o do calor central é nulo ou quase nulo. A diminuição deste não pode trazer à superfície da Terra sensíveis modificações. Para que a Terra se torne inabitável pelo resfriamento, fora necessário a extinção do Sol. E aí há uma nota aqui acho que é do Kardec essa nota, e ele diz o seguinte: vejam-se para maiores esclarecimentos sobre este assunto e sobre a lei do decrescimento solar, decrescimento do calor, cartas acerca das revoluções do globo, pelo Dr. Bertrand, ex-aluno da Escola Politécnica de Paris, carta segunda. Esta obra, à altura da ciência moderna, escrita com simplicidade e sem espírito de sistema, encerra um estudo geológico de grande interesse. Então, eis aí uma nota muito interessante acerca de quem quiser compreender muito mais os aspectos geológicos que fomentaram e que, na verdade, conduziram à formação da Terra, a terraformação do nosso planeta, até ela tornar-se como ela o é hoje. Bom, e com isso encerramos esse subitem, né, que é a projeção, a teoria da projeção. Vamos agora ao item 2, que é a teoria da condensação. Vejamos o que diz tal teoria. A teoria da formação, item 3, tá? Teoria da condensação. A teoria da formação da Terra pela condensação da matéria cósmica é a que hoje prevalece na ciência, como sendo a que a observação melhor justifica, a que resolve maior número de dificuldades e que se apoia mais do que todas as outras no grande princípio da unidade universal. É a que deixamos exposta nos capítulos anteriores, principalmente no capítulo 6, Uranografia Geral. De fato, né, a teoria da condensação, que realmente onde a Terra foi formada pela mesma matéria cósmica de que foi formado o Sol, com possível ejeção também de massa solar e que foi condensada, a matéria ganhou torque, lembram? Né? É só darem uma olhada nas aulas anteriores. Porções de matéria foram se juntando, essa porção de matéria adquiriu torque, que é rotação, essa rotação concedeu ao corpo como um todo uma força centrífuga e centrípeta. No entanto, a centrípeta é mais próximo do centro, com maior intensidade, agregando os materiais. Com mais material, a força da gravidade foi crescendo, atraindo e condensando mais os sólidos, e aí toda essa história por completo, vide as aulas anteriores, é só dar uma revisada, uma releitura, ou melhor dizendo, uma reaudição, e essa história está toda contada durante as aulas que abordaram o capítulo 6, Uranografia Geral. Kardec, continuando, no segundo e último parágrafo desse subitem, Teoria da Condensação, ele nos escreve o seguinte: estas duas teorias, como se vê, conduzem ao mesmo resultado: estado primitivo de incandescência do globo, formação de uma crosta sólida pelo resfriamento, existência do fogo central e aparecimento da vida orgânica. Logo que a temperatura a tornou possível. Diferem, no entanto, em pontos essenciais, e é provável que, se Buffon vivesse atualmente, adotaria outras ideias. Né? Buffon, claro, Kardec, na verdade, era contemporâneo de Buffon. Né? Então, Buffon não. Eu até faço essa pequena correção aqui. Buffon não viveu no século XIX, ao que tudo indica, viveu no século XVIII, século anterior. E aí essas informações dele ainda
perpetuavam-se muito, principalmente pela Europa. Daí essa observação de Kardec, que se Buffon vivesse naquela época, né, meados do século XIX, ele com certeza teria traçado tratados diferentes. E aí Kardec conclui a teoria da condensação da seguinte forma: a geologia toma a Terra no ponto em que é possível a observação direta. Seu estado anterior, por escapar à observação, só pode ser conjectural. Ora, entre duas hipóteses, o bom senso diz que se deve preferir a que a lógica sanciona e que mais acorde se mostra com os fatos observados. Lógica pura, né? Aplicação do raciocínio dedutivo, lógico, sensato e isento de achismos, né? Tinha que ser o codificador mesmo. Daí a minha admiração pelo caráter científico e lógico que o codificador sempre teve. O que nos leva agora à terceira teoria abordada nesse capítulo, que é a teoria da incrustação. Essa a mais ridícula de todas, né? Essa realmente beira a ser uma piada. No entanto, está descrito aqui. Então vamos nós. A teoria da incrustação. Apenas por não deixar de mencioná-la, falamos desta teoria, que nada tem de científica, mas que, entretanto, conseguiu certa repercussão nos últimos tempos e seduziu algumas pessoas. Acha-se resumida na carta seguinte. Então, observe que de cara Kardec, já na introdução dessa teoria, né, a da incrustação, já aventa que nada de científico há, mas como suscitou interesse de grande parte da sociedade da época, ele resolveu comentar. Bom, então a tal carta que ele alude diz o seguinte: Deus, segundo a Bíblia, criou o mundo em 6 dias, 4.000 anos antes da era cristã. Essa afirmativa os geólogos a contestam, firmados no estudo dos fósseis e dos milhares de caracteres incontestáveis de vesturteis que transportam a origem da Terra há milhões de anos. Entretanto, a escritura disse a verdade e também os geólogos, e foi um simples Campônio quem os pôs de acordo, ensinando que o nosso globo não é mais do que um planeta incrustativo, muito moderno, composto de materiais muito antigos. Após o arrebatamento do planeta desconhecido, que figurara a maturidade ou de harmonia com o que existiu no lugar que hoje ocupamos, a alma da Terra recebeu ordem de reunir seus satélites para formar a Terra atual, segundo as regras do progresso em tudo e por tudo. 4 apenas desses astros concordaram com a associação que lhes era proposta. Só a Lua persistiu na sua autonomia, visto que também os globos têm o seu livre-arbítrio. Para proceder a essa fusão, a alma da Terra dirigiu seus satélites num raio magnético atrativo que pôs em estado cataléptico todo o mobiliário vegetal, animal e hominal que eles possuíam e que trouxeram para a comunidade. Então, olha só, livre-arbítrio de globos, luas que obedecem a um tipo de alma e que se chocam umas com a outra. Bom, eu vou continuar aqui a leitura. A operação teve por únicas testemunhas a alma da Terra e os grandes mensageiros celestes que a ajudaram nessa grande obra, abrindo aqueles globos para lhes dar entranhas comuns. Praticadas a soldadura, as águas se escoaram para os vazios que a ausência da Lua deixara. As atmosferas se confundiram e começou o despertar ou a ressurreição dos germens que estavam em catalepsia.
O homem foi o último a ser tirado do estado de hipnotismo e se viu cercado de luxuriante vegetação do paraíso terrestre e dos animais que pastavam em paz no seu derredor. Tudo isso se podia fazer em 6 dias, com obreiros tão poderosos como os que Deus encarregara da tarefa. O planeta Ásia trouxe a raça amarela, a da civilização mais antiga, o África, a raça negra, o Europa, a raça branca e o América, a raça vermelha. Bom, então veja bem aqui nessa teoria, e aí literalmente o autor tinha uma vontade muito grande de dar veracidade ao texto bíblico da criação, inventando inclusive 4 luas que eram a África, a Europa, a Ásia e as Américas, né? A África, a Europa, a Ásia e a América eram 4 luas de uma terra primitiva que não se sabe como ela simplesmente sumiu. Então essa incrustação era realmente a justa posição dessas 4 grandes luas. Lembrando que a nossa lua, que ainda hoje está presente no céu, foi a única que se rebelou e não aceitou fundir-se, pois deixa bem claro aqui na carta que a Lua deveria ocupar o que onde hoje está os mares, né, os oceanos. E aí me vem a pergunta: se a Lua tivesse decidido seguir as suas irmãs e ocupar o lugar onde hoje tem os oceanos iriam parar onde? Onde estariam os mares hoje? Percebe-se que essa teoria é absurda, ingênua e acreditem, tem gente no dia de hoje, 2021, que ainda acredita nesse tipo de teoria. Bom, continuando. Assim, certos animais de que apenas os despojos são encontrados nunca teriam vivido na Terra atual, mas teriam sido transportados de outros mundos desmanchados pela velhice. Os fósseis que se encontram em climas sobre os quais não teriam podido existir naquele mundo viviam, sem dúvida, em zonas muito diferentes nos globos onde nasceram. Tais despojos na Terra se encontram nos polos, ao passo que os animais viviam no equador dos globos a que pertenciam. E assim termina a carta, né? Totalmente inverossímil. E aí, a partir do item 5, temos aqui o comentário de Kardec, que com muita lucidez nos descreve o seguinte, no item 5. Esta teoria tem contra si os mais positivos dados da ciência experimental, além de que deixa intacta a questão mesma que ela pretende resolver, a questão da origem. Diz, é certo, como a Terra se teria formado, mas não diz como se formaram os 4 mundos que se reuniram para construí-la, né? Como é que foi formada a Europa, a Ásia, a América e a África, não é verdade? Se as coisas se houvessem passado assim, como se explicaria a inexistência absoluta de quaisquer vestígios daquelas imensas soldaduras, não obstante terem ido até as entranhas do globo? Onde é que está essa tessitura, essas emendas, que nunca se teve evidência nenhuma disso? Do globo. Se as coisas se houvessem passado assim, como se explicaria a inexistência absoluta, estou repetindo aqui a leitura, de quaisquer vestígios daquelas imensas soldaduras, não obstante terem ido até as entranhas do globo? Cada um daqueles mundos, o Ásia, o África, o Europa e o América, que se prende, houveram trazido os materiais que lhes eram próprios. Teriam uma geologia particular, diferente das dos demais, o que não é exato. Ao contrário, vê-se primeiramente que o núcleo granítico é uniforme, de composição homogênea em todas as partes do globo, sem solução de continuidade.
Depois, as camadas geológicas se apresentam de formação igual, idênticas quanto à constituição, sobrepostas ou superpostas em toda parte da mesma ordem, contínuas, sem interrupção, de um lado a outro dos mares, da Europa à Ásia, da África à América, e reciprocamente. Ou seja, não há indícios de separação dos continentes no assoalho oceânico. Existem as fissuras, claro, uma vez que as placas continentais estão em movimento tectônico, mas a mesma estrutura de uma placa compõe a outra também, não dando evidência de descontinuidade, como Kardec muito providencialmente está comentando aqui. Continuando, então, essas camadas que dão testemunho das transformações do globo atestam que tais transformações se operaram em toda a sua superfície e não apenas numa porção desta. Mostram os períodos de aparecimento, existência e desaparecimento das mesmas espécies animais e vegetais nas diferentes partes do mundo. Igualmente mostram a fauna e a flora desses períodos recuados a marcharem simultaneamente por toda parte, sob a influência de uma temperatura uniforme, e a mudar por toda a parte de caráter, à medida que a temperatura se modifica. Semelhante estado de coisas não se concilia com a formação da Terra por adjunção de mundos muito diferentes, o que é óbvio, né? Percebe-se uma uniformidade em todos os terrenos. Tem diferenças geológicas, sim, diferença de fauna e de flora, mas há uma uniformidade muito grande em todo o terreno, de maneira que não é possível conciliar que a estrutura da Terra tenha sido formada por quatro partes muito diferente uma das outras. Isso não se coaduna com as observações. E, finalmente, nesse item, né, ao demais, é de perguntar-se, lembra quando eu comentei sobre para onde iria a água, as águas dos oceanos? Olha aqui o que Kardec comenta. Ao demais, é de se perguntar-se o que teria sido feito do mar que ocupa o vazio deixado pela Lua se esta não se houvesse recusado a reunir-se às suas irmãs? Que aconteceria à Terra atual se um dia a Lua tivesse a fantasia de vir tomar o seu lugar, expulsando deste o mar? Ainda bem que a moderna astronomia sabe que a Lua está se afastando da Terra, ela não está se aproximando, né? A Lua está se aproximando da Terra a uma taxa média de 1 centímetro por ano, então ela está se afastando e não vindo de encontro para a Terra. Então percebe-se que, como eu falei, a teoria da incrustação é a mais ridícula que se pode imaginar. No item 6, Kardec continua, na verdade conclui essa parte da incrustação, né? Semelhante sistema seduz algumas pessoas porque parecia explicar a presença das diferentes raças de homens na Terra e a localização delas. Mais uma vez que essas raças puderam proliferar em mundos distantes, por que não teriam podido desenvolver-se em pontos diversos do mesmo globo? É querer resolver uma dificuldade por meio de uma outra dificuldade maior ainda. Efetivamente, quaisquer que fossem a rapidez e a destreza com que a operação se praticasse, aquela junção não se houvera podido realizar sem violentos abalos. Quanto mais rápida ela fosse, tanto mais desastrosos haviam de ser os cataclismos. Parece, pois, impossível que seres apenas mergulhados em sono cataléptico hajam podido resistir-lhes para em seguida despertarem tranquilamente. Se fossem unicamente germens, em que consistiriam?
Como é que seres inteiramente formados se reduziriam ao estado de germes? Restaria sempre a questão de saber-se como esses germes novamente se desenvolveram. Ainda aí teríamos a Terra a formar-se por processos miraculosos, processo, porém, menos poético e menos grandioso do que o da Gênese bíblica, enquanto que as leis naturais dão da sua formação uma explicação muito mais completa e, sobretudo, mais racional, deduzida da observação. Bom, aquilo que eu já falei, né? A explicação da formação da Terra, com base em tudo aquilo que nós já estudamos, tudo aquilo que nós já lemos junto, tudo aquilo que nós já deduzimos e havemos de chegar a muitas conclusões baseadas na ciência, com certeza se torna algo muito mais bonito, muito mais belo, muito mais grandioso, e o que atesta entendam o que eu vou dizer, a existência de um Deus que realmente é uma inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, um Deus que é infinitamente inteligente, capaz de abarcar todos os detalhes num grau de raciocínio que sequer podemos imaginar. Bom, há uma nota aqui do Kardec que ele diz o seguinte: quando tal sistema se liga a toda uma cosmogonia, é de se perguntar-se sobre qual base racional pode o resto assentar. A concordância que, por meio desse sistema, se pretende estabelecer entre a Gênese bíblica e a ciência é inteiramente ilusória, pois que a própria ciência o contradiz. O autor da carta acima, homem de grande saber, seduzido num instante por essa teoria, logo descobriu os lados vulneráveis e não tardou a combatê-la com as armas da ciência. Então, ao que diz Kardec, o autor dessa carta, ele mesmo se retratou em seguida. E por fim, para terminar esse capítulo, né, vamos encerrar aqui com uma alma da Terra. E esse tema, acho que de todos, é o mais interessante. Muitas pessoas aventam a possibilidade, será que a Terra tem uma alma? Seria Gaia a alma da Terra? Tem até uma teoria que o nome é esse, teoria de Gaia. Não sei se vocês já ouviram falar. Nessa teoria, a Terra teria um espírito, teria uma alma. Muita gente aventa essa possibilidade. Vamos ver o que Kardec escreve. O que Kardec escreve a respeito disso? A alma da Terra, item 7. A alma da Terra desempenhou o papel principal na teoria da incrustação. Vejamos se esta ideia tem melhor fundamento. O desenvolvimento orgânico está sempre em relação com o desenvolvimento do princípio intelectual. O organismo se completa à medida que se multiplicam as faculdades da alma. A escala orgânica acompanha constantemente em todos os seres a progressão da inteligência, desde o pólipo até o homem, e não podia ser de outro modo, pois que a alma precisa de um instrumento apropriado à importância das funções que lhe cumpre desempenhar. De que serviria a ostra possuir a inteligência do macaco, sem os órgãos necessários à sua manifestação? Se, portanto, a Terra fosse um ser animado, servindo de corpo a uma alma especial, essa alma, por efeito mesmo da sua constituição, teria de ser ainda mais rudimentar do que a do pólipo, visto que a terra não tem sequer a vitalidade da planta, ao passo que, pelo papel que lhe atribuem à alma, fizeram dela um ser dotado de razão e do mais completo livre-arbítrio. Em resumo, um como espírito superior, o que não é racional, porquanto nunca nenhum espírito se achou menos bem aquinhoado, nem mais aprisionado. Ampliada nesse sentido, a ideia da alma da Terra tem então de ser arrolada entre as concepções sistemáticas e quiméricas.
E eu concordo plenamente com Kardec. Não existe uma alma da Terra no sentido próprio da palavra, né? Visto que a Terra não é o organismo de um corpo, visto que a Terra é um sistema, sim, muito complexo, inclusive, complexíssimo, aliás, que a biologia, a astrofísica, enfim, uma série de disciplinas tentam estudá-las até os dias de hoje e tem muitas questões ainda. Mas a Terra não é um organismo, por assim dizer, como, por exemplo, é o organismo humano, como é o organismo de um sapo, como é o organismo de uma planta, por exemplo. A Terra é um sistema, isto sim. Associar a esse sistema uma alma é algo, ao meu ver, também que não faz sentido, é quimérico, ilusório e muito mitológico, ao meu ver. A Terra não tem um espírito no sentido específico da palavra espírito, ou seja, aquilo que dá consciência, aquilo que dá raciocínio. O planeta por si só, ele não raciocina, ele não tem emoções, ele não pensa. Isso é propriedade dos seres humanos e talvez de alguns animais superiores. Bom, continuando aqui, no segundo parágrafo desse item, aí sim, por alma da Terra, pode entender-se mais racionalmente a coletividade dos espíritos incumbidos da elaboração e da direção dos seus elementos constitutivos, o que já supõe certo grau de desenvolvimento intelectual, ou melhor ainda, o espírito a quem está confiada a alta direção dos destinos morais e do progresso de seus habitantes, missão que somente pode ser atribuída a um ser eminentemente superior em saber e em sabedoria. Em tal caso, esse espírito não é propriamente falando a alma da terra, porquanto não se acha encarnado nela, nem subordinado ao seu estado material. É um chefe preposto ao seu governo, como um general o é ao comando de um exército. Aí sim, com certeza. Se você encarar que a Terra tem uma alma e vendo essa alma como espíritos abnegados que cuidam da evolução do seu povo, espíritos que guiam a Terra, como o maior que já tivemos, Jesus Cristo. Jesus Cristo, por exemplo, seria muito bem, nessa base aqui, ser uma alma da Terra, pois ele é o nosso governador, ele é o espírito que dirige aquilo que ocorre na Terra. É, assim, ao que aponta muita literatura, o espírito, inclusive, que dirigiu a sua formação. É o espírito, digamos assim, responsável pela terra. Então, nada mais justo em dizer-se que Jesus Cristo é ou compõe a alma da terra nesse único sentido, assim como todos os grandes espíritos que já vieram ao orbe, que já estiveram no orbe e que se preocuparam com o desenvolvimento do nosso globo, que se preocuparam com o desenvolvimento dos seus ecossistemas, que se preocuparam com o desenvolvimento de suas muitas espécies e, sobretudo, que se preocuparam com o desenvolvimento da raça humana. Isso sim, com certeza, essa equipe, esse grupo de espíritos, com certeza podem muito bem serem chamados e aquinhoados de os espíritos ou alma da Terra, numa visão muito mais lúcida, numa visão muito mais patente, coerente e lógica acerca de uma possível alma da Terra. E, finalizando esse item e finalizando o capítulo 8, olha só, numa aula finalizaremos um capítulo. Isso é raro. Então, um espírito incumbido de missão tão importante qual ao do governo de um mundo não poderia ter caprichos, ou então teríamos de reconhecer em Deus a imprevidência de confiar a execução de suas leis a seres capazes de lhe contravir a seu bel prazer. Ora, segundo a doutrina da incrustação, a má vontade da alma da lua é que houvera dado causa a que a terra ficasse incompleta. Há ideias que a si mesmas se refutam. E aí, para mais detalhes, eu convido vocês a darem uma lida na Revista Espírita de 1868, que ela trata desse assunto também.
Então, como vimos aqui, esse assunto da alma da terra é algo, então, a alma vista assim, você não pode associar uma alma à terra como nós, por exemplo, como o nosso corpo possui uma alma. Mas nós podemos, assim como nós dizemos assim que nós temos espíritos amigos, espíritos benfeitores, espíritos anjos da guarda, a terra com certeza possui espíritos que aguardam, espíritos que a protegem, espíritos que cuidam dela e inclusive nós mesmos. Todo ser humano que resolve se preocupar com ecologia, todo ser humano que se preocupa em fazer reciclagem de materiais, em não sujar o ambiente, em não sujar mares, em não poluir, esse espírito é uma alma da terra também, pois está cuidando dela, pois está carinhosamente cuidando da nossa linda joia azul, que é a única casa que temos, pelo menos que conhecemos, certamente que temos. É isso, terminamos a nossa 35ª aula. Até a próxima, onde iniciaremos a 36ª aula. Beijo no coração e tchau.